Seja muito bem-vindo aos nossos estudos bíblicos. Estamos estudando a carta aos Efésios e nós estamos na lição de número 4. Isso mesmo, a lição de número 4. E a lição de número 4 diz: a história da nossa salvação. A palavra de Deus, em Efésios, capítulo 2, versículo 1 a 10, diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também no outro tempo andastes, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça pela benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque eu e você somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Introdução. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 2, de 1 a 10, mostra-nos os três tempos da nossa salvação: o passado, o presente e o futuro. Ponto 1. No passado, o que éramos? Quando nos referimos ao passado, estamos de fato falando do primeiro estado do crente antes da aceitação de Cristo como Salvador. As características aqui apresentadas como do passado são as do pecador atual. É o que o pecador hoje sem Cristo era o nosso estado deplorável de condenação e morte quando Cristo nos achou. Estávamos mortos em ofensas e pecados. Todo pecador está espiritualmente morto, e o estado de morte que fala a Bíblia é a separação de Deus dos que não conhecem a Cristo como Salvador. Esse estado de morte espiritual teve o seu início quando, da queda do homem pelo pecado no Éden, e a sua manifestação é vista, em parte, na decadência moral, espiritual e natural, e física da humanidade. Ofensas, fala de ultrajes, agravos, afrontas que o homem praticou quando desobedeceu a Deus. Melhor tradução como está no versão atualizada: delitos, porque transmite a ideia de algo punível e criminoso. A palavra pecados, logo a seguir, na expressão, indica um quadro funesto do estado permanente do homem pecador. Não se trata aqui apenas de pecados individuais praticados, mas do pecado entranhados na natureza humana, como mostra Romanos 3, 23, 5, versículo 12. Andávamos segundo o curso do mundo. Curso, aqui é segmento do caminho mau. A palavra mundo, no original, refere-se à humanidade, bem como às suas coisas pecaminosas, como em 1 João 2, 15 e 17. Mundo, nesse contexto, não se refere ao espaço sideral nem ao planeta Terra. Seguir o curso deste mundo é conduzir-se conforme o pensamento mundano que predomina nos que vivem no pecado. Ainda hoje, o que induz muita gente ao pecado é o pensamento deste mundo, desta época, conforme Colossenses 3, versículos 7 e 8. Fazíamos a vontade da carne. A carne aqui não tem sentido físico, mas refere-se ao que ela representa na nossa vida cotidiana. Fazer a vontade da carne significa dispor-se para satisfazer o pecado. Trata-se de uma natureza inclinada ao pecado, que atende aos desejos, concupiscências degradantes do pecado.
é a vontade humana subjugada às inclinações da natureza pecaminosa. A carne no homem é o opositor do espírito. A carne física é inconsciente, mas são os ímpetos da natureza decaída do homem que o torna desequilibrado. Gálatas 5, 16 a 18. Éramos filhos da ira, versículo 3. Existem várias expressões parecidas na Bíblia que têm a mesma ideia como filhos da desobediência, filhos da perdição, João 17:12, 2 Tessalonicenses 2:3, filhos do inferno, Mateus 23:15. Quando a Bíblia fala de fala da ira de Deus ou filhos da ira, trata-se de juízo, e os que estão sob a ira de Deus estão sobre o juízo de Deus. A ira de Deus não é uma atitude de má vontade de Deus, como se ele perdesse a calma e o equilíbrio e se irasse. Não, não se trata disso. A sua ira é uma reação natural e automática de sua santidade contra o pecado. É uma barreira espiritual que sua natureza santa e eterna mantém contra o pecado. Vemos isso em Romanos 1:18, Salmo 7, versículo 11. No presente, o que nós somos? Somos filhos da misericórdia de Deus. Versículo 4. A expressão filhos da misericórdia não está literalmente no texto bíblico, mas contrasta com a expressão do versículo 2, filhos da desobediência. Na verdade, a misericórdia divina nos elevou a um novo e santo estado espiritual. Como avaliar a riqueza da misericórdia de Deus? É impossível. As palavras, mas Deus, mudam totalmente o panorama da vida do pecador. Se ele quiser, pois indicam a intervenção divina em favor da humanidade. A palavra misericórdia é composta de duas outras palavras no latim antigo, miseri e cordis, que respectivamente significam miserável e coração. Deus aceitou a miserabilidade do homem pecador e o recebeu em seu coração. O amor de Deus pelos homens é incomparável e indiscutível. João 3,16 e 1 João 4, versículo 9. Fomos vivificados em Cristo. Antes estávamos mortos no pecado. Trata-se do estado de morte espiritual em relação a Deus, como já vimos. Depois, ele nos vivificou em Cristo, isto é, nos deu vida. Colossenses 3, do 1 ao 3. Esse novo estado de vida resultou da morte de Cristo por nós no Calvário. E pelo mesmo poder que o vivificou dos mortos, também nós fomos vivificados juntamente com Cristo. É a ressurreição espiritual. Deus riquíssimo em misericórdia é qual fonte inesgotável a produzir três elementos vitais da saúde espiritual: misericórdia, amor e graça. Temos uma nova cidadania em Deus e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. A palavra assentar na linguagem neotestamentária tem o sentido de descansar ou de tomar posse numa posição de honra. O nosso primeiro estado era o de escravidão, subserviência ao pecado. Por isso, o pecador nunca podia assentar-se. No novo estado de vida regenerada, a postura de escravo muda totalmente, porque agora pode assentar-se e descansar em Cristo. Disso recorre a nova cidadania espiritual conferida por Cristo. Filipenses 3:20. Como cidadãos dos céus, nossa vida espiritual foi elevada a um plano superior, isto é, nos lugares celestiais. Trata-se de uma posição espiritual na qual fomos colocados como novas criaturas em Cristo. 2 Coríntios 5:17. A nova cidadania tem um novo sistema de governo, que não é o humano. Ele nos coloca em um novo regime de vida e tem a Bíblia como guia de regras e fé. O cristão autêntico vive sob esse novo regime da Bíblia e não se conforma com este mundo de corrupção,
como vemos em Romanos 12, verso 2. Somos feituras de Deus. Todo aquele que sinceramente aceita Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, torna-se uma nova criatura. Isto é, somos uma nova criação de Deus. A transformação operada pelo Espírito na vida do pecador o recria espiritualmente. Por isso, somos feitura sua. No princípio da criação, Deus criou o homem e o fez feitura dele, mas o pecado arruinou isso. Deus resolveu fazer uma nova criação a partir da criatura existente. Efésios 4, 24, Gálatas 6, 15, Colossenses 3, verso 10. Na sequência do versículo 10, está escrito que fomos feitos de novo para as boas obras. Aqui temos o propósito de Deus para o crente como nova criatura em Cristo, visto que Deus as preparou para que andássemos nelas. Essas boas obras têm a ver com o andar diário do crente, conforme 1 verso 4. Somos santos e irrepreensíveis perante Ele. No futuro, o que eu e você seremos? O futuro é termo inevitável na vida de cada ser humano. É algo do qual ninguém pode fugir e precisa estar preparado para ele. Se o homem não tivesse pecado no Éden, não haveria preocupação com o futuro, mas isso ficou arruinado na vida humana depois do pecado. Seremos a prova da obra redentora, versículo 7. A primazia de Cristo no juízo final será o seu povo redimido, a demonstração de sua obra redentora. O versículo 7 diz: para mostrar nos séculos vindouros, isto é, o futuro da Igreja de Cristo. Ela será a demonstração eterna da graça de Deus, ou seja, o testemunho da manifestação da misericórdia divina sobre a humanidade. Será o triunfo da misericórdia e não da ira divina. A expressão séculos vindouros refere-se ao que a igreja é agora e o que será no porvir. Filipenses 1:10, 2:16 e Colossenses 3, verso 4. Seremos o testemunho da manifestação da graça de Deus. Versículo 8 e 9. O versículo 8 declara o que Deus realizou mediante seu Filho no Calvário e o que ele continua realizando ao revelar que pela graça sois salvos por meio da fé. A graça de Deus é a fonte que Deus abriu no Calvário. É como uma imensa fonte de água profunda e abundante. Mas o vasilhame ou balde para tirá-la do poço é a nossa fé. A fé é o meio de apropriação da salvação. O versículo 9 declara que não se obtém a salvação por meio de obras, isto é, não depende de esforços e méritos humanos. O versículo 8 afirma que a graça é um dom de Deus, ou seja, é dádiva que só Deus concede. Não se compra nem se vende. É por meio da fé, sem as obras da lei. Romanos 3, 20 e 28, 4, 1 a 5, Gálatas 2, 16 e 2 Timóteo 1, 9 e Tito 3, 5. Concluindo, ninguém poderá se gloriar na presença de Deus. Nossa salvação será sempre o testemunho do favor divino, da sua graça imensurável. Concluindo a nossa lição, a salvação é uma obra dinâmica efetuada por Cristo na vida do crente. Não é estática, porque a operosidade dela no crente não terminou. Estamos desfrutando da graça nessa dispensação divina até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Questionário: quais os 3 tempos de nossa salvação? O que os crentes eram antes de se converterem a Cristo, os crentes são no presente, o que os crentes serão no futuro e através do que somos salvos, segundo versículo 8. Espero que você tenha gostado dessa aula. Leia a carta aos Efésios. Não esqueça de ler os textos bíblicos que aparecem no vídeo e na nossa lição para maior compreensão da Bíblia. Um bom estudo e que Jesus te abençoe.